Olá, queridos, queridas, grandes companheiros e companheiras aí de ideal maior, ideal cristão espírita. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para falar sobre a caridade, né? Nesse projeto tão lindo que é o Projeto Luz e Esperança do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec, a convite aí do Ailton Viana. Então é um prazer imenso. E a gente vai trazer um pouco de reflexão sobre e buscar responder uma pergunta: quem é o homem de bem? Eu sou Andressa Toledo, sou daqui de Goiânia, Goiás, e é um prazer imenso conversar com vocês, refletir com vocês sobre essa temática. E eu vou trazer um pouco de música para poder a gente fazer um movimento bem legal, que não fique somente no cabeção, mas que a gente procure trazer também para o nosso coração, né? A música, ela conversa com muitos de nós através das nossas emoções. Então, que estejamos abertos neste momento para refletir um pouco sobre essa temática, que é muito importante para todos nós. E é claro, vou trazer aqui uma canção para explicar ou até para referenciar um pouco qual livro que nós iremos trabalhar hoje, que a gente vai se mergulhar, tá bom? Que a gente vai referenciar. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente e muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Isso mesmo, a gente vai trazer aqui então o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir a respeito dessa temática maior que é a caridade. E começando com essa pergunta, né? E de repente a gente vai tratá-lo como um subtema, né? Quem é o homem de bem? Será que nós já paramos para fazer essa pergunta? Claro, né? Claro que a gente já parou para refletir sobre nós enquanto também homens de bem. E tem um capítulo aqui no Evangelho
que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 3, lá no Homem de Bem, onde vai dizer o seguinte, a gente começa a fazer uma ponte, aí vai ficar claro para vocês porque que a gente trouxe, né, esse subtema para encaixar nesse tema central, que é a caridade. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Pois bem, então quando nós falamos, e aí ele vai enumerando diversos pontos que é importante para que seja realmente um verdadeiro homem de bem, mas o mais legal é que no final ele dá uma tranquilizada em nós e vai falar, tudo bem, não é que você precise ter tudo isso nesse momento, mas você precisa se esforçar para alcançar. Nós não vamos entrar em detalhes exclusivamente sobre o que seria essa postura, e aí eu oriento vocês a buscarem esse capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Mas a gente vai fazer uma ponte aqui quando ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. E quando ele fala desse lugar da caridade, a gente precisa quanto mais a gente vai lendo, né, e aprofundando na leitura do Evangelho, a gente vai perceber que, na verdade, a caridade é o maior lema, o maior convite para todos nós é que a gente entenda verdadeiramente e pratique verdadeiramente a caridade, né? E aí ele vai dizer, né, bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Esse em especial, além dentre vários outros que ele enumera, eu achei muito importante trazer para a gente refletir, porque nós temos vivido, né, momentos assim de grandes mudanças de paradigma, onde a gente começa a questionar, né, quantos tipos de orientação sexual que tem e todas aquelas coisas, e muitas vezes a gente vê na mídia também casos em que pessoas de outros países são agredidas. Então a gente percebe ainda que há uma dificuldade dessa aceitação maior quando vai além do nosso campo familiar ou até da nossa nacionalidade, né? Ou aquilo que vai além das nossas crenças, né? Porque nós recebemos muito daqueles que vieram antes de nós que nós fomos feitos homem e mulher e por aí, né? Fica nessa questão de discutir muito o que é o correto e o que é o não correto. E a gente esquece da questão do valor humano, né? Que por trás dessa pessoa que está, de repente, como todos nós, se conhecendo, e ter que se deparar muitas vezes com esse julgamento do outro, né? Como se fosse assim, ó, espírito imperfeito, né? Como se todos nós não fôssemos e não estivéssemos nessa escola, na Terra, justamente para buscar o nosso aperfeiçoamento, né? Então, eu quis enumerar um ponto, esse aqui em especial, porque o verdadeiro homem de bem, ele não distingue, ele, né, raça, ele não vai olhar para essas questões de crenças religiosas, vai muito além, né? E eu acho muito lindo a doutrina espírita, e eu recebo o espiritismo no berço, assim, desde criança mesmo, tive a oportunidade de passar por outros espaços religiosos, e a doutrina espírita muito conversa comigo, assim, faz todo sentido, justamente por ela ter esse tripé, né, que é da filosofia, da ciência e da religião. Então, quando a gente entende essa forma ampla que a doutrina espírita nos convida, a gente começa a questionar, inclusive,
aquilo que simplesmente foi entregue para nós. E a gente passa a ter um olhar muito mais amplo, mais científico, mais de observador, né, para entender a nossa dinâmica social que hoje nós estamos inclusos. Então, falar de espiritismo não se restringe necessariamente a falar de reencarnação, a falar de vida em outros mundos. É um convite muito forte para que a gente tenha esse olhar também científico, né? Esse olhar onde a gente busca compreender o outro nas suas necessidades, nas suas limitações, né? E fazer esse movimento, a gente vai percebendo que, na verdade, o que está ali por trás é a caridade, né? Então, fazer esse movimento de compreender, né, o outro, estar aberto para entender as novas gerações que vêm, né, os novos conflitos que chegam, as novas lutas que chegam, porque antes era talvez uma luta muito mais para fora das dificuldades, e eu vejo muitas pessoas dizendo, hoje em dia, os nossos jovens, as nossas crianças têm muito mais facilidades e parece que estão mais perdidas, mas são desafios diferentes, é época diferente, e a gente precisa de estar realmente aberto, desenvolver em nós esse olhar caridoso, né, para que a gente escute com mais sensibilidade as necessidades desses outros espíritos que chegam dessas outras gerações e até também, né, dos malfeitores ou daqueles que fazem escolhas muitas vezes voltados ali para o mal. Então, quem somos nós para julgar? E o que fazer nesses casos diante disso, pensando e tendo como referência e guia maior a caridade? Aprender a aquietar os nossos pensamentos, aprender a sair daquele lugar do julgamento e mesmo que eu não possa fazer nada, de repente fazer uma prece, vibrar positivamente. E para esse homem de bem é tão importante que ele entenda e busque praticar e compreender a caridade, porque o Jesus, né, ele não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Isso é no Evangelho. E aí a gente já está aqui lá no capítulo 15, né, fora da caridade não há salvação. E ele diz, se houvessem outras ali a serem comentadas, ele teria preenchido, mas não, ele fala a caridade é a única condição para a salvação, né? E que salvação é essa, né? E aí ele diz, já que ele coloca aí a caridade em primeiro lugar no rol aí de todas as virtudes, é porque ela abrange diretamente aí todas as outras, que é a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e por aí vai, né? Então, ela sim, a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E nós sabemos, sim, que os maiores males, o maior mal, assim, as ervas daninhas, que se fossem cortadas na raiz, a gente teria uma sociedade, um mundo feliz, é o orgulho e o egoísmo. Então, eu fico pensando assim muitas vezes, né? Quantos de nós não pedimos para estarmos aqui nesse momento? Quantos de nós em várias outras oportunidades não escorregamos? E eu fico pensando, caramba, já se vão 21 séculos, né? Fora os anteriores, a gente está falando após Jesus Cristo. Quantas e quantas oportunidades a gente não teve e até quando a gente vai continuar escorregando, né? Até quando a gente vai ignorar o pedido que nós fizemos? E olha que canção linda essa do César Tucci, que ele vai dizer, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos
nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e deste jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil. Olha isso. E a gente tem o maior guia, que é o Evangelho, né? Quando a gente para fazer o estudo do Evangelho, mas procurando associar a nossa postura, procurando fazer um mergulho realmente nas nossas relações diárias, da forma como nós nos expomos, né? Na forma como nós dialogamos, na forma como nós nos relacionamos. Naturalmente, a gente tem a oportunidade de modificar aquilo que, de certa forma, está desalinhado com o que nos é, com o que somos convidados aqui no Evangelho, né? E quando vem falar, né, desse homem de bem, né, o verdadeiro homem de bem não é aquele que está pronto, é aquele que permite-se vivenciar, né? Ele entra realmente, né? Utilizar essa palavra jogo às vezes é um pouco assim, pode soar um pouco negativo, mas na verdade é quase que isso, assim, né? É a gente se permitir vivenciar a vida, né? A gente se jogar realmente no processo do aprendizado contínuo. Não nos colocarmos em um lugar de que nós já estamos fechados. Isso é muito comum de acontecer quando o tempo vai passando e a gente chega, por exemplo, numa faixa etária de 40 anos, gente, eu tô lá, quase lá, tá? 50 anos, é muito mais complicado mudar uma cabeça, né? Quantas vezes as pessoas é muito mais difícil mudar uma cabeça que já tá velha do que aquela que tá jovem. Mas a gente não precisa de envelhecer, né? A gente pode ter uma mentalidade jovial, mesmo com uma idade fisiológica mais avançada. E é aquele convite, né, assim, que Jesus, vinde a mim as criancinhas. Então, nos colocarmos nesse lugar de aprendizes, verdadeiramente, tá? E aí, quando a gente se põe nesse lugar de aprender, então eu tô com 50 anos e eu ainda me sinto aquela criança.
né? A criança sedenta, curiosa pelo aprendizado, pelo novo, não é aquela coisa fechada. Eu trabalho com a musicoterapia, eu sou psicanalista, então a gente acaba trazendo muito uma reflexão dentro do nosso consultório. Normalmente, quando a pessoa traz algum quadro de alguns sintomas que tem causado sofrimento, a gente convida muito a essa desconstrução, sabe? De olhar para você e olhar para sua história e abrir, não fechar, sabe? Se permitir realmente desconstruir muitas vezes daquilo que foi construindo dentro das crenças, né? Volta lá, bem na fala que eu iniciei aqui esse momento com vocês, que é esse processo de ter um olhar mais amplo a respeito da vida, né? Não nos considerarmos com a verdade absoluta, porque a verdade absoluta ela ainda não nos foi entregue, a gente ainda não tem maturidade para compreender as verdades maiores. Então ainda nós estamos nesse caminho, então considerar esse processo nosso aqui na Terra como uma escola mesmo, como aprendizes, que a gente tem sim tarefas a cumprir e essas tarefas, na verdade, elas não estão fora, né? Elas não estão para com o outro necessariamente, mas é para com a gente mesmo. Então eu não entro naquele lugar de me comparar com o outro, porque eu tenho que, né? Eu começo a me comparar com o Chico Xavier, com Madre Teresa de Calcutá, com o Divaldo Franco, né? Esses grandes, assim, esses baluartes da nossa sociedade que desenvolveram aí um trabalho social belíssimo, lindíssimo, de desprendimento, ou mesmo com Jesus, não é comparar, mas tê-los como referência e ter ciência de que, assim como eles conseguiram conquistar essa condição, é possível também que a gente consiga. E não é um processo tão simples, porque ainda muitos de nós trazemos o orgulho, né, o egoísmo como uma erva daninha assim, muito presa. E a gente precisa de fazer esse movimento, sim, né, de transformar essa erva daninha e modificar verdadeiramente aí os nossos atos. Então, dando continuidade aqui, deixa eu abrir aqui na parte que eu separei do Evangelho, né? A caridade, então, a gente precisa de entender que ela é o quê? Que ela é paciente, que ela é branda e benfazeja. Isso tá aqui, tá? No Evangelho. A caridade não é invejosa. Eu tenho inveja branca de você. Ela não é temerária, ela não é precipitada, né? Hoje em dia a gente tem visto que muito a ansiedade, né? Algo assim extremamente meio que forte na nossa sociedade, no comportamento da nossa sociedade, e a ansiedade nos leva muito a esses atos impulsivos, né? A essa precipitação em várias ocasiões, né? Ao invés de manter ali a serenidade, a calma, a gente acaba se movimentando, nós acabamos nos movendo de uma forma muito mais impulsiva mesmo, tá? Então, a caridade, ela não é desdenhosa, tá? Ela não se enche de orgulho, ela não cuida dos nossos interesses, ela não se agasta, ela não se azeda, tá? Ela não se rejubila com a injustiça, tá? Ela se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É isso, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa leitura, você fala assim, caraca, aí tem que ser um anjo, né? Tem que ser literalmente um anjo. E quanto de nós que trazemos dentro da nossa cultura, que a gente tem uma herança católica muito forte, tem esse linguajar, né, e até na Bíblia, né, tem essa referência, ali também no Livro dos Espíritos vai fazer esse questionamento sobre a questão do anjo da guarda e tudo mais, enfim. Quantos de nós, de alguma forma, né, naquele lugar assim de conquistarmos a nossa evolução do seu ápice, né, a gente não deseja esse lugar angelical, esse lugar do anjo, né? E aí eu vou trazer, eu gostaria que vocês nesse momento refletissem um pouco sobre isso. Será que em algum momento eu quis esse lugar
do anjo? Será que em algum momento eu fui um anjo protetor de alguém? Fosse eu nessa condição de encarnado para encarnado, ou na condição lá eu desencarnado e acompanhando algum encarnado aqui. Olha só. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar em asas nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal. E aí? Será que em algum momento a gente já não desejou? E muitos de nós, na verdade, espíritas, que a gente, desde quando a gente tem acesso ali ao primeiro contato, né, com a doutrina espírita, a gente é convidado muito a esse lugar da evolução, né, de evoluir. E a gente acaba entrando, nossa, eu preciso de agora ser a pessoa perfeita, né, a partir de hoje ser perfeito. E sim, claro que é possível, nós somos seres perfectíveis e nós vamos nos deparar com os erros, sim, né? A caminho dessa perfeição, mas essa perfeição maior que hoje a gente tem de referência, né? Que é Deus, apenas um que a gente tem de referência, assim, que chegou muito mais próximo, que é Jesus. Então, se a gente pega esse modelo maior que é Jesus e busca replicar os ensinamentos que ele nos convida, consequentemente a gente consegue caminhar para isso. E mais uma vez, né, Jesus vai dizer que a caridade é a solução para a salvação. Então a gente precisa cada vez mais, sim, de mergulhar na compreensão do que é essa caridade. A gente sabe que existe a caridade material, onde eu ofereço bens materiais, né, para aquelas pessoas que estão com uma necessidade maior, mas para quem não tem fica totalmente isento? Claro que não, a gente sabe que existe a caridade moral, né, que é aquele momento em que eu paro para ouvir o outro nas suas dificuldades, que eu paro de repente só para estar ali e falar, tô junto, para acolher. Existem inúmeras formas e a gente precisa de compreender essas formas, né? E esse lugar, aí eu vou trazer aqui quando a gente fala desse lugar do anjo, né? Ainda que eu tivesse, lá no São Paulo, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, dentre estas três virtudes, a fé,
a esperança, e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então não adianta eu querer entrar nessa condição, né, do anjo se eu não consigo passar pelas experiências reais de vivenciar a caridade, né? E para a gente vivenciar a caridade não basta evitar o mal. A gente precisa de colocar ação. A gente precisa de ter uma vontade com ação para realizar o bem, né? Esse lugar em que muitas vezes a gente acredita assim, não, se eu não fizer o mal, tá tudo certo, né? Tá, mas tá na inércia, tá na indiferença. Então, a caridade, ela convida para essa ação. E aí a gente tem a história, né? Para quem aí conhece a história do Saulo, que se tornou Paulo. E é muito interessante porque quando a gente, em algum lugar, se sente convidado e a gente faz esse convite interno, né, de transformar, de mudar e deparar com os nossos erros, com as nossas falhas, é muito difícil, né? E muitas das vezes a gente entra num processo de culpa quando a gente erra e a gente falha. Mas por que a gente volta a falhar? Porque a gente não aprendeu, a gente não parou para verificar o aprendizado que determinada situação me permitiu, né? E aí eu falo de um movimento profundo de alma mesmo, tá? E aí, muitas das vezes, né, a gente se sente, quantas e quantas pessoas aí muitas vezes entrando em processo de depressão, de ansiedade. É claro que é uma provação muito forte, né? A depressão, ela vai muito além, ela tem a ver com as questões genéticas, com os fatores ambientais, com a forma como eu lido com as adversidades da vida. E uma das orientações, e eu trabalhei durante muitos anos em um hospital psiquiátrico espírita, uma das terapêuticas que a gente pontuava sempre era de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse. Então tá ruim, tá difícil, dê uma melhoradinha, dê uma animadinha, procura movimentar para fazer também pelo outro, né? E nesse lugar, vou trazer aqui uma canção para a gente refletir sobre isso que eu acabei de pontuar, né? Da importância de buscar recursos, de acionar e ativar a nossa vontade para fazer realmente o bem. Vamos lá. Atitude de amor. Por tantas vezes sinto o meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego em frente às dificuldades. E ao Senhor começo a perguntar: o que farei para mudar o meu destino? O que farei para conseguir ficar em paz? O que farei para encontrar felicidade? O que farei para entender sua vontade? Percebam que o primeiro passo foi perguntar, questionar. Isso já é movimentar. E aí vem a resposta: a atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abra o seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre o seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. E aí eu te pergunto: o que farei? A
atitude de amor, o que farei? Abre seu coração, o que farei? Caridade é a luz, o que farei? O caminho é Jesus. É o que nós temos falado aqui. E sim, vai ser difícil, como tem sido, né, a nossa caminhada. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ficar leve, né? O maior antídoto aí contra o orgulho e o egoísmo é fazer esse movimento de oferecer o que eu tenho para o outro. Aquilo que sobra em mim, eu ofereço para o outro. Hoje em dia, eu sou da época, e hoje em dia ainda existe muito, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu participava muito de trabalhos assistenciais, muito. E eu venho de um lugar de muita pobreza material, né? Mas eu me permitia, eu lembro que na ocasião, assim, eu sempre me envolvia com grupos, né, com esses grupos da Casa Espírita, e que eles ofereciam esse trabalho e eu sempre estava lá. Então eu tive a oportunidade de aprender muito com essa experiência, né, de deparar com outras pessoas que viviam a mesma realidade, muitas vezes elas não sabiam a mesma realidade da falta, né, a falta de recursos materiais. Mas existia dentro de mim uma vontade muito grande de melhorar, de aprender. E aí, naquela ocasião, eu dava o que eu tinha, né? Eu nem tinha a música, a música foi chegando para mim com 14 anos de idade, me recordo bem disso. E o pouco que eu sabia, eu levava, né? De repente, estou eu aqui depois de 20 anos, desenvolvendo e sendo para mim um recurso de vida, né? Unindo o útil ao agradável. Então, nesse movimento, quando a gente sai do nosso conforto, quando a gente permite ir além, a gente aprende muito, a gente se fortalece muito e a cura ela vai acontecendo, né, nesse processo. Mas é importante dar o primeiro passo, é muito importante. E para a gente então finalizar esse momento, vou trazer uma canção que eu fiz, que inclusive é o subtema aí da nossa conversa de hoje, né? Quem é o homem de bem? Então, que nós aceitemos que a gente já escolheu esse lugar de sermos verdadeiros homens de bem, né? E nós estamos passando por um processo, como todos nós sabemos, assim, de muitas mudanças, e os fatores emocionais, eles estão muito latentes. Então, as pessoas têm não adoecido necessariamente só o físico, mas também o mental, o psíquico. E nesse lugar o desânimo ele acaba sendo uma parte, né, um sintoma muito forte que surge aí nesse processo de expansão da nossa consciência, de fortalecimento, né, ou até a presentificação dessa nova era que todos nós aí, espíritas acreditamos que é esse mundo de regeneração. E uma das coisas que não pode faltar para nós, enquanto homens de bem, né, além da caridade, é o vivenciar o verbo esperançar. Então eu convido você nesse instante para que a gente possa fazer uma oração cantada. É uma composição minha e é buscando realmente trazer essa resposta da reflexão desses últimos minutos que nós tivemos aqui sobre quem é o homem de bem. Vamos lá então? Pode até passar por tribulações, mas isso não o angustia. Pode até perplexo ficar, mas não é motivo pra desanimar. Novos tempos vêm chegando, homem de bem, sinta o mestre conclamando. Reconstrua o homem novo, mesmo diante da amargura. Esperança, o
pode faltar. Esperança, dia e noite a se regenerar. Esperança, o amor do Mestre por onde passar. Esperança, escolher todos os dias acreditar no bem, sem olhar a quem, fazendo aos outros o que quer aos seus também. Novos tempos vêm chegando, homem de bem, sinta o Mestre conclamando. Reconstrua o homem novo, mesmo diante da amargura. Esperança, um verbo que não pode faltar. Esperança, dia e noite a se regenerar. Esperança, o amor do Mestre por onde passar. Esperança, escolher todos os dias acreditar no bem, sem olhar a quem, fazendo aos outros o que quer aos seus também. O que quer aos seus também. É isso. Obrigada por esses momentos de reflexão. Obrigada pelo aprendizado que a mim também foi permitido, porque sempre que a gente fala sobre, sempre que a gente prepara algo, a gente também vai ali tendo novos insights, né? Consequentemente, a gente nos convida, a gente fala aqui, os dois ouvidos assim ali, a escuta, né? Então, a primeira pessoa que precisa realmente validar tudo isso que eu tô trazendo para vocês sou eu, com certeza. Meu muito obrigado, quem quiser, meu muito obrigada, né? Quem quiser ir acompanhar a gente nos trabalhos que a gente desenvolve, com esse foco realmente de contribuir para esse planeta de regeneração, a gente tem disponibilizado trabalhos no YouTube, no Instagram, de certa forma trazendo muitos dos nossos conhecimentos e experiências do trabalho profissional. Quem tiver interesse em nos acompanhar, o nosso Instagram é Andressa Toledo Oficial e Andressa Toledo no YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço fraternal e até a próxima, se Deus quiser.